Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje eu vou ter a honra de receber 2 convidados super especiais, onde iremos falar sobre desenvolvimento pessoal, mentalidade e principalmente mudança de resultado. Eu sou Franciele Rocha e eu recebo agora Maurício Sanches. Conta um O pouquinho da sua história, fala um pouquinho de você. Olá, Franciele. Que Olá. alegria estar com você aqui. Alegria, né, estar também com a Gabi. Eu sou um empresário, 61 anos de idade. Com 40 anos de idade, eu morei na rua, né? E hoje tenho uma história para contar e tenho experiências. E hoje o que motiva hoje a minha vida é estar levando as pessoas para o novo patamar, entender os processos dela e entender como eu consegui sair e chegar onde eu estou, né. Então, eu falo assim que eu tenho o prazer em desenvolver pessoas, né, desenvolver. Então eu quero, transformar não, porque a transformação é de cada um, mas contribuir para essa transformação. E isso para mim hoje é meu norte. Que honra te receber aqui, Maurício. Você que executa esse trabalho brilhante em várias empresas de vários segmentos, se posicionando aí na gestão de pessoas, na gestão de processos. Então, seja muito bem-vindo. Obrigada por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço, Fran. Gabriela Felizmino, conta um pouquinho da sua história pra gente, se apresente. Fran, muito obrigada pelo convite. Meu nome é Gabriela Felisbino. Eu hoje trabalho também como o Maurício, né, desenvolvendo pessoas. E acredito que isso é um chamado, né, Maurício, que a gente recebe para trazer para as pessoas novas perspectivas, novas possibilidades, assim como para a gente também foi entregue. E eu trabalho na área comercial a vida toda, mais de 20 anos, trabalho com liderança também. Então, eu acredito que essa conversa aqui vai ter um direcionamento para você, vai ter uma possibilidade, vai ter clareza e vai trazer novos conhecimentos e novas oportunidades. Talvez seja a oportunidade de viradas de chave, de insights e certezas que você precisa buscar aqui. Vem com a gente para essa conversa. Uau, que honra, Gabriela, te receber Obrigada. aqui nesse bate-papo. E eu já vou começar aqui com uma pergunta que eu tenho certeza que vai ser um divisor de águas para quem está nos assistindo. E a pergunta é: o que que te move, Maurício Sanches? Essa é uma pergunta profunda, né, porque faz com que a gente se sinta vivo. Então, eu falo assim: "O que me move?", eu descobri isso numa pergunta sua no aeroporto, né, onde eu direcionei toda a minha vida. Eu empresário, correndo como doido em vários estados do Brasil, encontrei a Franciele no aeroporto e tinha uma frase no na sua camiseta: "O que te move?". E eu sempre falador, né, no celular, resolvendo as coisas, ela olhou pra mim e a primeira pergunta que ela me fez: "O que te move?". E eu parei e ninguém havia me perguntado isso. Aquele dia foi como se tivesse dado uma parada na minha vida. E a resposta foi direta. A resposta é: mudar a vida de pessoas. Eu estava ali cuidando de transporte, de logística, de grandes contratos multinacionais, e aquela resposta veio de dentro de mim, né? O que me move é mudar a vida das pessoas. E daquele dia pra frente, eu entrei no avião, a gente não nem sei que lugar do avião você sentou, né, trocamos cartão, e dali a gente começou a conversar sobre isso. E lá se vão 7 anos, onde a gente discorre e trabalha juntos nesse movimento de desenvolver pessoas, de crescer, de inovar. E eu senti que essa resposta foi da alma, né? Tanto que estamos aqui hoje. E eu transfiro agora essa pergunta para você, Gabi, que gerencia tantas pessoas, que está à frente de tantas grandes empresas. O que que te move? O que me move é saber que existe a possibilidade de a gente sair de lugares que a gente imagina que não consegue mais sair, Fran. E eu tive nesse lugar, eu tive no lugar até de vitimismo mesmo, né? E eu ouvi uma vez, a minha filha me falou, ela assim, mamãe, tu acredita em todo mundo, né? Tu acredita que todo mundo pode mudar? E eu falei, eu acredito, porque eu fui essa pessoa que achava que não tinha saída, que não tinha como mais me mover.
E a partir do meu movimento para o desenvolvimento de outras pessoas e de tirar elas do lugar que elas estão, para que elas possam se transformar e transformar suas próprias vidas, eu acho que isso é um movimento que vai muito além. É um efeito borboleta que a gente não sabe aonde vai parar, mas E, Gabi, a coisa mais fantástica que eu pude perceber, no início da jornada, eu pensava que eu podia transformar pessoas, que eu podia desenvolver pessoas, que eu poderia, fazer algo impactante. Mas eu descobri nessa jornada que nós estamos juntos há 7 anos, a Fran é minha mentora, né, eu descobri que eu fui transformado. Não é possível transformar o outro sem você se transformar. perfeitamente. Eu não me vejo hoje, como 8 ou 10 anos atrás. Isso que eu tive uma experiência de rua, perdi tudo, hoje eu sou empresário. E eu percebi que a maior transformação foi a minha. E hoje eu procuro ensinar as pessoas a se transformarem. Nem você que trabalhamos com isso, tem uma varinha de condão. E eu vejo muita gente fazendo aí, mas lê muitos livros, lê muito Uhum. filosofia, mas o bom é sentir na alma isso, né, ver as vidas transformadas através da sua vida, não apenas de performance. Então é um caminho que eu adotei, então eu me permiti a me transformar, foi isso que mudou. Já deu para sentir o tamanho da emoção desse podcast, né. E a pergunta que eu te faço agora é: quando você olha para esse contexto, né, eu acredito que todos nós temos o ponto da virada, e a pergunta que eu faço para você, Maurício, e depois quero fazer para Gabi é: qual foi o seu ponto da virada? Foi entender que muita coisa na vida são desnecessárias, isso só transforma em fardos. Que uma das coisas que eu falo assim, eu levei um tempo, né, levei aí talvez 3 ou 4 anos para entender, é que, eu não posso carregar comigo, eh, a vontade do outro, o transformar do outro, a responsabilidade pelo outro. Mas pelo meu exemplo de vida, eu mudei muita coisa na minha vida, né. Hoje, por exemplo, eu sou minimalista. Para mim, o suficiente tá bom demais, né. Eu aprendi a entender a necessidade do meu colaborador. Eu aprendi a entender o que meu colaborador pensa. E hoje o turnover da minha empresa é um dos mais baixos do país. Então, o colaborador também que está lá, não é só dinheiro que você vai dar para ele. E eu vejo líderes que estão acima, né, da cadeia de comando, que não dão exemplo Uhum. e quer exigir do outro. Então, eu falo assim, a virada de chave foi aprender com o outro, aquilo que poderia mudar a minha vida. Uau! E quando você vê esse ponto da virada para o Maurício, Gabi, assim, qual foi o seu ponto de virada? Qual foi o momento que você falou assim: "Nossa, aqui é a virada da minha vida", assim? Eu acredito que a minha vida começou a se transformar de fato, Fran, quando eu percebi que eu era responsável por todos os resultados e a falta deles também. Porque a gente muitas vezes se abraça no problema e se vitimiza e deixa com que aquilo, né, nos engula. E quando eu percebi que eu era a única responsável pela minha mudança, pela minha transformação, pelos meus resultados ou pela falta dos meus resultados, eu entendi que eu precisava me levantar dali e me mexer, e me movimentar. E como o Maurício falou, a gente não consegue mover os outros e fazer com que eles tenham vontade. Eu falo isso para os meus alunos: vontade eu não consigo ensinar. A vontade é pessoal e intransferível. Então, cada um tem a sua própria vontade. E às vezes a gente quer fazer com que as pessoas se movam, se transformem a partir das nossas vontades. E quando eu entendi que só cabia a mim, a minha decisão, e aí decisão vem do latim decidere, que é cortar fora. Decisão não significa só o que eu vou fazer, é o que eu vou deixar de fazer. Então, se eu quero emagrecer,
eu preciso deixar de comer comida gordurosa, eu preciso deixar de comer doce, eu preciso deixar o sedentarismo. Se eu quero mudar de vida, eu preciso deixar minha preguiça, eu preciso deixar o meu vitimismo, eu preciso deixar as minhas desculpas. E quando eu tomei essa consciência, foi meu ponto de virada. E não significa que ponto de virada de um mês para o outro tudo começou a funcionar e tudo, não. É que apesar do que viesse a acontecer, eu estaria disposta a pagar o preço e fazer o que precisava ser feito. Eu vivi uma experiência incrível. E eu, no dia 12 de junho de 2019, eu falo que o universo fala muito forte comigo, porque quando você começa a se despir dos fardos, dos pesos, né, do vitimismo, de querer mudar o outro, quando você começa a se sintonizar com você, no quilômetro 54 da Castelo Branco, eu era diretor de uma multinacional, estava escrito atrás de um caminhão. Eu estava com a minha secretária, 6h30 da manhã, uma vida sofridíssima, viajando para São Paulo. A Franciele teve lá conhecendo, cobranças muito, muito loucas. Estava escrito atrás do caminhão assim, essa frase aqui. Eu fechei o olho, respirei e perguntei para mim: "O que que eu estou fazendo na minha vida?". Aquele maior tesouro que foi dado quando eu nasci, que é eu, que sou eu, que foi dado, é intransferível, é uma digital, sabe? Deus, o universo dá para você. E você pega tudo isso e esmaga e, sabe? Eu pensei assim comigo, preciso aflorar isso aí. E inclusive eu falei para minha secretária do lado, eu falei: "Ferrou". A palavra não é ferrou, a palavra é ferrou, é full, né? E ela falou: "O quê?". Eu falei: "Daqui para frente eu vou ser eu e eu sou insuportável". Foi aquele dia que eu falei isso. Daquele dia para frente, eu saí da empresa e toda a minha história acabou acontecendo, que depois a gente vai discorrer aqui. Uau! E eu acompanhei bem dessa fase, né, dessa transição, desse posicionamento. E tem uma coisa que a Gabi falou que eu gostaria muito que você discorresse sobre, ela falou sobre o vitimismo. E você como empresário, está à frente de várias famílias, vários colaboradores, como que você interpreta o vitimismo dentro da sociedade atual? O vitimismo é um papel maravilhoso. Você pega o filme aí de um Batman, todo o filme, sabe? Você pode ver o herói, ele não é o artista principal, é a vítima. Ele tá ali para salvar alguém. Né, ele tá ali para salvar a mocinha. O Superman, ele vira o mundo de ponta cabeça, dá a volta, faz o tempo voltar para trás pra salvar a Miss Lane. Então, o melhor papel que existe no planeta é de vítima, e ninguém quer sair dele. Quando quando você eu consigo identificar hoje de forma muito clara, às vezes, colaborador meu, eu não trato com o pessoal, eh, muitas coisas diretamente, mas eu adoro estar ali junto da minha equipe. E eu vejo a pessoa se vitimizando. O papel de vítima é maravilhoso. "Ai, que gostoso, eu sou vítima", sabe. E quando você desperta, fala assim: "Sai do papel de vítima", eu falo: "Não, mas daí não tem nenhum herói com capa para me salvar. Daí eu vou ter que ser o herói da minha vida". E eu não estou preparado para ser herói, eu estou preparado para ser vítima. Alguém virá de algum lugar e vai me salvar. E isso na sociedade hoje virou um câncer. Todo mundo é vítima de tudo. E eu falo assim que eu não sou vítima de nada. Eu sou eu. Nasci com uma identidade e vou ter que prestar conta dos boletos quando for para o outro lado, de qualquer forma que seja. Então eu tenho que prestar essa conta. E eu vejo, Fran, que as pessoas não se transformam porque não deixam o papel da vítima. Uhum, uhum. E Gabi, quando você percebe essa fala do Maurício, qual é o posicionamento que você tem enquanto gestora, treinadora comportamental, especialista em desenvolvimento humano? Como que você tira a pessoa do papel de vítima e coloca ela nesse papel de protagonista, nesse papel de solucionadora das próprias questões? O antídoto para o vitimismo é a autorresponsabilidade, né. Então eu sempre busco trazer a consciência da autorresponsabilidade daquilo que a pessoa está tendo ou do que ela não está tendo, para as ações que ela teve antes, o que precedeu.
a falta de resultado? O que que precedeu o não conseguir direcionar a equipe, não conseguir direcionar o time? Então, qual foi a minha contribuição para aquele problema, para aquela situação, para aquela dificuldade que eu estou passando? Porque foi minha. Né, desde um conhecimento que eu não fui buscar, desde um curso que eu não fiz, desde uma conversa que eu evitei de ter, né, uma situação que eu mesma busquei, por exemplo, eu quis uma promoção, cheguei ali, não dei conta e agora eu estou reclamando daquele cargo, porque é muito pesado, é muito sobrecarregado, mas eu que quis aquilo ali. E eu não me preparei, eu só quis, mas eu não quis me preparar para estar ali. Então, eu sempre busco trazer a autorresponsabilidade. Qual é a tua parte nisso aqui? Porque a parte do outro tu não pode fazer. A parte do outro é do outro. Então, enquanto tu espera que o outro faça, para que tu mude, para que o teu resultado melhore, para que tu vai continuar encolhido, sem resultado e sem fazer, né. E aí eu sempre trago qual é a tua parte nesse processo, qual é a tua ação, quais são as tuas possibilidades individualmente falando, que está no teu controle, na tua decisão, para que tu possa mudar essa realidade. E a gente começa a desenhar, a partir disso, plano de ação individual de cada um. Eu costumo dizer que é um desafio pra gente tirar a pessoa do quadro da vítima, né. Uhum. É um desafio. Bem difícil. Porque mesmo você dando ferramenta, mostrando pra pessoa, ele não quer, Uhum. ele não quer isso. Porque a sociedade hoje, né, ela já preparou, parece que de uma forma, para que a pessoa viva assim. Então a olha como eu sofro. Então, eu costumo dizer na minha palestra, né, você quer ver uma coisa doida? Quer ver uma coisa doida? Eu falo assim na minha palestra. A pessoa olha para você, Gabi, e ele chega pra você: "Oi, Gabi, tudo bem? Como é que você tá?" E a pessoa olha pra você firme e fica esperando a sua manifestação depois dessa frase. É tipo assim, você vai fazer aquela pergunta pra ela: você tá bem?" É a pergunta que ele quer. Aí rojão, festa e sabe? Vou te contar, minha tia que tem um cachorrinho, que o vizinho veio do lado, deixou uma pilha de tijolo, que me deu uma vesícula. Então, as pessoas chegam perto de mim, eu não faço as perguntas-chave, eu deixo o povo doido, entendeu? "Oi, Maurício, tudo bem?" "Graças a Deus, tudo em ordem." Aí você fica assim: "Ei, não vai perguntar de mim?" "Não, não vou. Não quero saber da tua vida. Problema teu. Se vira", sabe? Então, parece que uma e é um número altíssimo isso, altíssimo. Sempre a pessoa um caso. O funcionário chegou atrasado no trabalho. Aí não, parece coisa de cinema. Chegou lá atrasado, todo arranhado. "Mas o que aconteceu? Você não veio ontem, hoje chegou atrasado?" Falei: "Se eu te contar, você não acredita." Falei: "Conta, uai. Vamos lá, quem sabe não acredito." É que eu vi um gato na rua, era bonitinho o gato, e eu fui lá pegar ele, o gato me arranhou inteiro. Aí eu tive que chamar o SAMU, fui para o hospital e tive que tomar vacina antitetânica, tal, tal, tal. Eu só queria ser bonzinho com o gato. Lá no centro de São Paulo, na Praça da República, um gato de rua, sabe. Mas para ele foi legal. Ele faltou um dia, ele chegou atrasado no outro, ele tinha uma história maravilhosa, mesmo que todo arranhado. Olha que vítima linda. Eu olhei para aquilo e falei assim: "Não vou conversar com ele, porque todos os argumentos meus são vencidos, derrotados." Então, fiquei em silêncio. Falei: "Ok, vai trabalhar. Tem o que fazer." É uma vítima com capa de herói ainda, né, porque foi o herói de querer salvar o gato. Eu fui salvar o gato, porque É, eu ia conversar com o gato. é. Ele estava trabalhando, vá para o serviço, cidadão, sua família depende de você. Isso as pessoas não entendem, sabe. Então é essa virada de chave que para mim também foi muito grande. Eu trabalhava numa empresa multinacional, tinha um salário milionário, milionário, e reclamando que estava lá e eu era um office boy de luxo da empresa, era um diretor de operações de uma multinacional. Cheguei lá no mesmo dia, pedi a conta e fui embora. Atitude. Falei: "Não, chega", sabe. E foi ali a minha virada de chave, ali mudou minha história nisso. E aí eu parei de ser vítima, entendeu. Quem fez a mé foi eu, e quem vai limpar essa mé toda sou eu. E aí existe uma coisa muito interessante aqui que eu falo que nós
nós somos muito bons de contar história, desde que a gente não acredite nelas. Porque você conta uma história, acaba acreditando nessa história e ela vira uma verdade sobre quem somos. E muitas vezes nos limita na vida. E a pergunta que eu queria te fazer agora, e vou direcionar para Gabi, qual foi o preço? Porque existe um preço. Quando a gente assume esse lugar de resolver, existe um preço a ser pago. E a pergunta é: qual foi o preço, Maurício, que você pagou e segue pagando? Hoje eu não pago o preço. Hoje eu navego na felicidade de ser assim. Mas no começo, o preço pago foi olhar no espelho. E encontrar aquele cara que você fala assim: "Puta, eu te odeio, cara. Você é uma desgraça na minha vida. Olha o que você fez até hoje. Esse outro eu", sabe. Só que daí você tem que se reaprender, você tem que se reeducar. O que que é como é porque o papel seguinte, depois da vítima, né, é você entender que precisa mudar. Aí você vai cair numa caverna profunda, aí você há um preço a ser pago por isso. E é um processo, não tem como fugir dele. Por que que as pessoas não se reconhecem? Porque elas vão até uma altura, quando tem que pagar o preço, elas recuam. Então hoje eu falo assim, comento com você, amo os terapeutas, amo os psicólogos, eles são assim hoje a ferramenta principal da sociedade, pelo amor de Deus. Sem esse povo hoje, não, a terra explodiria em 3 dias, certo? Mas eles também estão patinando aí, porque eles fazem de tudo para tirar o cara desse papel, o cidadão desse papel, né, o homem ou a mulher que seja, mas eles também chegam a um ponto que com todo o conhecimento deles, as pessoas preferem tomar antidepressivo, Uhum. preferem ter depressão, preferem não trabalhar, preferem encostar numa ajuda de governo, porque encarar esse outro eu do lado de lá é um desafio muito grande. Dói. A primeira coisa é dói. Desafio esse que somente na fase adulta a gente consegue definir, né, porque muitas vezes a pessoa tá na criança ainda, ela não tá na adulta, ela tá esperando que a mãe salve, que o pai salve, que um outro adulto venha e salve ela, né, ela ainda tá ali como adulta, mas se parece uma criança nas Uma ações e nas criança de atitudes. 40 anos, né? Uma criança de Ou 40 50, anos, né? De ou 50. 50. E vai lá pra bebida, vai pro álcool, vai para as drogas, Pornografia. entendeu? Pornografia, vai para os vícios, né? Porque o ser você, que é a coisa mais fantástica do mundo, quando você consegue descobrir aquele poder dentro de você, e você se conecta com o universo, você se conecta. Com todo o respeito que eu tenho às religiões, né, as pessoas migram para religiões também, vão lá, e você vê que pessoas dentro das denominações ficam lá a vida toda fazendo campanhas de libertação, né. Mas não é questão não é questão de nós temos que de se libertar dessa crença. Dessa situação. Então, um problema incomoda, vai incomodando, aí eu me coloco no papel de vítima, eu não quero seguir para frente. Eu acredito que o preço começa a ser pago quando a gente começa a perguntar: "Quem sou eu?". Nu. Porque a partir daí a gente precisa deixar muita gente para trás. Muitos hábitos, né, muitas vontades. E às vezes a gente estipula 10 centavos do preço que a gente quer pagar. E é milhões que a gente paga. Então a gente desiste nessa busca, porque a gente começa e não, eu não vou, esse preço eu não vou pagar. Eu não vou deixar essa pessoa para trás, eu não vou, ser diferente da minha família, eu não vou agir diferente do que eu agi agora, porque as pessoas vão dizer: "Olha, ela ali tá diferente, tá nojenta, tá se achando, tá". Então a gente vai pagar um preço social, um preço emocional, um preço mental e financeiro também, muitas vezes a gente se coloca, né: "Ah, eu abdiquei de um salário milionário para ir atrás do que eu acreditava que eu deveria fazer", né. Então a gente se coloca em risco, a gente se coloca em posições difícil, em busca de quem a gente é. E no meio desse caminho a gente: "Será que eu sou isso mesmo?". Até que a gente firme o pé e diga: "Não, eu sou essa pessoa, é para isso que eu vim, é para isso que eu sirvo, é para isso que eu tô aqui". Isso leva um tempo e é um preço alto, a gente sabe bem, né, né, Maurício, a gente sabe que isso tem um custo muito alto, mas a recompensa ela é muito maior. Não, a recompensa é fantástica. E eu falo assim, eh, a solidão doeu, né. Uhum. Por quê? Porque você vai encontrar quem? Você. E eu falava para todo mundo que eu odiava a solidão, porque eu não me suportava comigo sozinho, porque eu sou insuportável.
Eu não Minha sou uma boa eu companhia. não sou boa companhia para mim. Aí, minha mãe que fala assim das minhas irmãs lá, são todos muito bem-sucedidos, meu pai deixou uma herança de meu pai porteiro deixou algo muito grande para nós, que é um legado, né, de conhecimento, de tudo. Aí a pela e a sua irmã? Ah, ela é médica. E o seu irmão, empresário? E outra irmã? Ah, ela é médica também, tal, blá-blá-blá. E o Maurício? Insuportável. Eu sou o insuportável da família, sabe. Por quê? Porque aquele modelo quadradinho, você não serve mais, você é redondo, você não entra mais ali. Então, vamos lá. Eu costumo citar um exemplo muito clássico, que está aí para todo mundo ver. Paulo de Tarso da Bíblia, né, ele fala que ele foi ao terceiro céu. Ele foi consciente, inconsciente, subconsciente. Ele teve um encontro com a realidade. Quanto tempo Paulo de Tarso ficou afastado? 14 anos. Para voltar. Como que ele voltou? Transformado. Então, esse papel, Fran, esse trabalho, você não deita hoje e Uhum, acorda amanhã. uhum. Não. Leva 8, 10, 12 anos. E é terrível. Agora eu digo para você, quem já passou por esse processo hoje, pode ensinar para muita gente como lidar com as pessoas que estão se vitimizando. Esse é o meu desafio hoje. Chegar e falar assim: "Viu, você sabe identificar uma vítima? Não, então identifica. Sabe como lidar com ele? Sabe das dores dele? Sabe como fazer para que você não perca esse profissional dentro? Você sabe que ele está se sabotando, né? A sabotagem, que é um negócio terrível, que eu também aprendi e pratiquei na minha vida. Hoje eu não pratico mais. Então, esse é o desafio. E Maurício, tem uma pergunta até pessoal para te fazer, né? Eu vejo que você é um estudioso e você estuda sobre várias fontes, então você consegue aí, né, fluir em fontes totalmente diferentes. Qual é o gatilho que você utiliza? Qual é o meio, sabe, assim, desde física quântica até filosofia, quando você busca suas fontes, qual é o seu real motivo por trás dessas fontes? Quando você busca estudar algo para que você possa evoluir, crescer e treinar o seu time? O primeiro, eu tenho uma base. Eu tenho uma base. A base, que é o meu concreto firmado com 50 brocas de 50 metros no chão. Isso é imutável para mim, entendeu? O universo é mental. Ponto. E eu falo que a realidade obedece o observador. O observador cria a própria realidade. Então hoje, tudo eu falo que parte da mente. Eu estudo, eu sou um se existe uma coisa que eu quero tratar como uma coisa mais preciosa da minha vida, não é carro, apartamento, empresa, nada, é minha mente. Porque é incrível os insights que eu tenho, e eu vou contar um depois do V8, com você, né, e com o Jean, que participou com a gente. Então foi um insight que foi capaz de transformar a minha empresa. Tá aí o resultado aí físico. Então, a a base para mim é mente, mind. Eu não abandono isso de jeito nenhum. E eu trato demais dela. E eu trato pessoas com isso. E eu tenho até o cuidado de estudar bastante, depois outro dia eu vou ver porcariada, vou jogar bola, vou ver carro antigo, eu desligo, não quero saber. E quando eu tô desligado, aí vem os insights. Pum, eu falo: "Caramba!", sabe. Eu não fico ali me matando, porque o conhecimento também te devora. Uhum. Gabi, discorra sobre quando ele fala que o mundo é mental. Se a gente fosse entrar num debate aqui, o que você diria sobre esse posicionamento? Eu concordo muito, porque a neurociência fala, né? Pensamento gera sentimento, que gera comportamento e que gera o resultado. Então, nós somos frutos do que nós pensamos. E a nossa realidade é criada a partir daquilo que a gente pensa, a partir daquilo que a gente acredita. E a gente transfere para os outros isso também. Então, muitas vezes a gente se coloca no processo de desenvolver gente sem nem a gente acreditar que as pessoas podem se desenvolver, que elas podem se transformar, ou que a nossa própria vida pode ser transformada através daquilo que a gente pensa. Então, tu falou de várias vertentes, né? Física quântica, tem neurociência, tem. Eu digo que se a gente for olhar várias bases, tanto científicas como não científicas, e a gente for olhar a própria Bíblia.
tem muita coisa ali que está escrito. A Bíblia fala muito sobre o nosso pensamento, sobre o que a gente cria, sobre o que a gente pensa. E eu acredito que o sentimento que a gente cria na gente mesmo, ele transfere para a nossa realidade as coisas que são criadas e que são desenvolvidas no nosso dia a dia. A gente tem isso, exemplos disso claros e frequentes, né, Fran? A gente conversa muito sobre isso. E eu acredito que esse talvez seja o trabalho mais difícil, porque o comportamento e o pensamento, eles são vícios também. A gente tem vícios de pensar que vai dar errado, a gente tem vício de pensar que comigo não é assim, que trabalhar é difícil, ganhar dinheiro é difícil. Então, o nosso vício de pensamento está sempre nos puxando para trás, para aquilo que é conhecido, para o que a nossa família passou, para o que a gente conhece, né? E que dinheiro é só para quem está muito lá em cima. Então, quando a gente começa a trabalhar o nosso fluxo de pensamento, quando a gente começa a trabalhar o fluxo daquilo que a gente acredita, eu acho que naturalmente e gradualmente as coisas vão acontecendo. O que eu percebo muito? Que as pessoas, eu vou agora, lei da atração, eu vou mudar meu pensamento, eu vou pensar positivo e tudo vai começar a acontecer. Não é bem assim. Pensa, sente, age e aí vai construindo o teu resultado. Eu descobri uma coisa terrível, terrível, o Gabi e Fran. Eu descobri que palavras não têm poder e descobri que o universo não lê idiomas. Maurício, mas peraí, mas o que você fala? Peraí, vou te explicar. Isso é meio profundo. Vai além de você verbalizar. Então, por exemplo, o universo ele não vai ouvir o que você fala. Se eu ouvisse o que você fala e o que você pensa de verdade, o mundo já teria explodido, né? Concorda? E isso foi uma coisa que eu tive que descobrir sozinho, estudando os grandes filósofos, vendo Carl Jung, Nietzsche, e viajando neles. Aí eu descobri o seguinte, que na verdade, aquilo que nós verbalizamos é o que está vibrando em nós. E que o universo vibra. Entendeu? Então a tua vibração vai gerar o teu resultado. Eu posso, uma hora, estar muito pé da vida e soltar um palavrão, sabe? Mas em menos de milésimo de segundo, a minha vibração não é aquela. Uhum. A minha vibração é vencer. Tá? Eu, andando numa ferrovia, 2004. Quantos anos faz? 21. Eu queria me matar naquele dia, estava só tentando achar força. Porque a nossa humanidade quer morrer. Concorda? Eu tinha tudo, perdi tudo, e foi o melhor momento da minha vida. Eu falo que o universo, Deus, me deu a oportunidade de me fuder. E ele sabia que eu aguentava o tranco, porque muitos não aguentariam. Eu perdi tudo, fui pra rua. E quando eu entrei dentro de uma igreja congregação cristã no Brasil, né, que eu falo que o universo fala no carro, no caminhão, em qualquer lugar, eu escutei a seguinte frase: muitos verão de longe ver tua luz. Naquele dia, a palavra que eu recebi foi: o que eu tenho para você é tão grande, mas tão grande, mas tão grande, 2004, que mesmo que você se esforce ao máximo, você não vai entender e não vai imaginar o que eu tenho para você. Imagina um cara que tinha perdido tudo e estava indo para minha família toda desperdiçada. Qualquer R$ 1.000 para mim era uma fortuna. Imagine perto do que eu tenho hoje. E eu acreditei nisso. Ouvi isso mais 2 vezes. E eu falo assim, poderia ter passado em nada. Quantos ouviram isso? 100, 200, 500? Às vezes o cara falou na emoção lá em cima. Mas aquilo vibrou em mim. Certo? E eu falava assim, eu ainda serei um dos maiores empresários desse país. E eu não entendi que eu estava entrando numa transformação. Gabi, 20 anos. 20 anos. Você teria paciência? Né? Essa aqui conhece uns 8 anos só da história. Eu levei 20. Então, se eu voltasse lá atrás hoje,
no mesmo lugar, eu já fui lá, andei na mesma ferrovia. Não tem lógica de onde eu estou hoje de quem eu era aquele cidadão andando naquela ferrovia, naquele tempo. Entendeu? Não tem lógica, a coisa não fecha. E realmente era verdade. Agora, foi Deus, foi o universo. Eu entendi depois que essa vibração, ela acontece, ela está dentro de você, é alma, sabe? E ninguém tira isso de dentro. Depois eu quero falar com ela. Depois eu quero falar aquela questão do V8. Eu queria deixar, se puder dar um tempinho para me explicar o que aconteceu a última vez aqui do nosso encontro. Pois discorra sobre, né? Quando você fala do V8, eu tenho certeza que quem tá assistindo tá super curioso, curiosa pra saber. Eu também tô. A Gabi também tá Quero curiosa. saber. O que é o V8? Então conta aí qual foi esse insight. Gabi, a Fran é uma pessoa fantástica e que eu tenho, assim, devo muito a ela. Porque eu invisto na minha mente. Pouca gente faz isso. Então, as pessoas fazem terapia para deixar de ser para valorizar a vítima. Poucos se libertam. Eu fiz o trabalho com a Fran porque eu quero voar. Então, eu quero tirar as âncoras, sabe? Eu tô pouco ligando se eu sou vítima. Eu já entendi. Muita coisa a gente não precisa nem conversar. E a gente fez, ela e o Jean, a gente fez uma imersão de 2 dias na minha empresa. Sempre ela vai lá, fica 2 dias, eu fecho a porta, fecho tudo. E quem falou foi o Jean, marido dela. E não sei o que nós conversamos ali, eu descobri que é o seguinte, eu tenho uma empresa muito grande, eu faço hoje 100 mil entregas por mês, estou em 5 estados, tenho mais 2 empresas, 2 segmentos, área de tecnologia, tudo. E eu sou um V8, filho. 697 cavalos. E acelero mesmo. Se tiver 10 carros na frente, eu arranco tudo. E qual que era o meu papel? Ficar atrás buzinando e acelerando. Imagina, vamos, gente, vamos. Até que nós chegamos ao seguinte insight, né? Vibrou o seguinte: para, dá seta e vai embora. Os bons te seguirão. Eu fazia 10 anos que eu estava sofrendo, adoecendo por dentro. Eu montei uma empresa nova, meus filhos foram contra, todo mundo brigou comigo, só minha diretora-geral do grupo que me apoiou, que é a Sabrina. Ela falou assim, não é para dar seta e ir embora? Manda pau. Uma das empresas, um dos segmentos de maior sucesso está nascendo. Sucesso. Por quê? Porque eu dei seta e fui embora. Então a gente tem que parar de querer mover os outros e fazer a nossa parte. Então eu descobri que eu sou um carro maravilhoso, lindo, pleno, um V8, Mustangão, Charge RT, e que todo mundo quer estar junto. E eu estava atrás de todo mundo, dando farol e buzinando, e acelerando. Isso gerava um estresse muito grande nas pessoas ao meu redor. E eu no final, ela passava como louco. Hoje eu sou muito mais suave, muito mais tranquilo, e o meu resultado quintuplicou. Olha só. Quintuplicou meu resultado. E eu também não tenho estresse mais. E eu tenho um amor muito grande pelos meus filhos e tal. E sempre a gente tava ali com choque de gerações. Mas hoje, eles olham para falar, pai, putz, esse negócio vai... Pai, nossa, pai, olha, deu certo lá, deu certo a unidade que nós montamos lá. E hoje eu faço 1/3 do que eu fazia há 4 meses atrás. Não é absurdo isso? Um insight. Um insight. E sabe o que que é legal, Gabi? Vendo de fora, assim, acho que nunca te falei isso, né? Mas eu vejo a admiração deles. Eu consigo ver o antes e eu consigo ver o depois. Porque a forma que eles te olham hoje, te reconhecem, e isso é muito precioso, né? Porque muitas vezes a gente tá sozinho numa ideia. Porque essa ideia tá na nossa cabeça. E até que essa ideia se torne um projeto rentável, é uma ideia. E hoje eu vejo que você tem um time realmente do seu lado, acompanhando a sua visão, porque você enxerga muito longe, né? E enxergar e acompanhar quem enxerga longe é um processo desafiador muitas vezes, né? Porque só você que tá ali vendo. E aí Só fazer a eu. turma Parece um enxergar. maluco, né? Parece um maluco. O que ele tá vendo? O que que ele tá vendo? Então, aí você tem que ter empatia, né? O que é empatia? Você tem que entender a limitação do outro. Sim. E eu não entendi isso. Eu queria que todo mundo fosse igual eu, certo? Eu sou muito melhor que eles em muitas áreas, talvez nessa. Só que eles são muito melhores que eu em outras áreas dele. Então, nós vamos juntar os conhecimentos. Não existe o bom. Eu falo assim, eu costumo dizer o seguinte, não existe pessoa burra. Eu falo isso no treinamento com meus colaboradores. Falo, gente, entenda uma coisa. Não existe gente burra.
que eles chamam eu de muito inteligente. "Não, você é muito inteligente". Eu falei: "Não, não sou". Existem mentes preguiçosas, porque a mesma quantidade de neurônio, de massa encefálica, tudo, nós temos iguais. Você tem, você tem, você tem. Por que que nós 3 estamos aqui? Porque nós pagamos o preço para estar aqui. Não foi de graça. E continuamos pagando, certo? Mas então é isso. O V8 foi isso. Foi essa mudada. Seja você. E o seja você tem que ser lapidado o tempo todo. Imagina de você dar vítima até se transformar nessa pessoa. Né, Gabi? Quanto tempo vai? Nossa senhora. Quanto a gente tem que se descascar, né? Quanto a gente tem que se despir daquilo que a gente era, daquilo da capa de vítima, né, de tudo que a gente construiu a vida inteira e se surgir como fênix mesmo, né? Renascido das cinzas, né? Renascido das cinzas. Né? Ah, mas daí eu uso um exemplo do Yeshua HaMashiach, do Yeshua, né? Que a gente chama de Jesus, e eu adoro essa. Ele fala assim que necessário é o homem nascer de novo. Você percebeu a profundidade disso? Nascer de novo. Nascer de novo é do 0 aos 7 anos é formado o seu HD. Lá fica um HD e todas as suas decisões, a informação vai lá e valida ou não. Você teve sofrimento na infância, ausência de pai, todas aquelas coisas lá, vai dar, né, aquilo que a gente fala muito, né, Franciele? Aí você, quando ele disse isso para Nicodemos, né? Quem era Nicodemos? Pô, o cara, meu, lá da Grécia, os filósofos, tudo. Ele falou, meu, nasce de novo. Então, nascer de novo, o que eu implico é assim, refazer todos os seus valores. Refazer tudo. Eu levei 20 anos para hoje eu estar preparado para estar falando para as pessoas. E eu digo assim, que eu não falo para as pessoas para transformar ninguém, que cada experiência que eu tenho, eu aprendo com o outro. Eu não estou aqui ensinando ninguém, eu estou aprendendo com você. Uhum. Estou aprendendo com ele, estou aprendendo com ele, esse eterno aprendizado nós temos. Então, eh eh, essa foi uma das grandes viradas de chave. E o investimento que eu fiz hoje, né, que é a Franciele. Eu me dou o luxo hoje de ligar para a Franciele e falar: "Franciele, você vai comigo para Florianópolis". Eu não estou pedindo, eu estou or Avisando. estou Feche a sua agenda. você vai comigo para Floripa, ponto. Se vira, neguinho, dá os seus pulos, entendeu? "Ah, eu vou a gente vai", eu falei: "Leva o motorista", mas nós vamos lá. E o que eu tive? Nós estávamos no treinamento, montando uma apostila de um workshop muito grande. No meio do treinamento, eu falei assim: eh, vamos fazer um podcast? Vamos fazer um podcast, né?" E estamos aqui. E é isso, né, as oportunidades que a gente vai criando ao longo do caminho. E se tem uma coisa que eu acredito as pessoas que a gente convive definem muito onde vamos chegar. E eu lembro que eu estava em Minas, você fez um convite, você falou assim: "Fran, vai ter um curso aqui para ser mentor, ser mentora, vamos fazer junto". Você foi lá, pagou esse curso, eu vim e a gente fez esse curso e foi uma revolução. Assim, já te falei isso, queria repetir o quanto que eu sou grata, o quanto que esse curso mudou muito da minha jornada ali durante a pandemia nessa transição, né, de desenvolver pessoas, de treinar pessoas. Então eu falo que recebeu o convite e tá pronto para dizer sim. E aquilo lá me ensinou muito, né. Hoje, o que que me ensinou aquilo? Que eu aprendi com a Madi Bucar. É uma pirâmide. Você sabe disso, Bia? Estratégico, tático e operacional. O que que eu fazia? Eu ficava no tático e no operacional. Hoje eu fico só no estratégico. Eu não quero saber de nada. E aí, caminhando para o final desse podcast, que aqui já colocou vários insights, vários aprendizados, eu queria fazer uma pergunta primeiro para você, Gabi, e depois vou fazer para você, Maurício. Se você pudesse voltar atrás e dar um recado para uma das suas versões anteriores, para qual versão você daria esse recado e qual é o recado? Oh, mas na lata, assim, né? Na cara não. Pegou pesado, hein? Porra, mas sem combinar antes, poxa. Essa pergunta não estava no script. Eu tenho essa curiosidade. Conta pra mim. Pra qual versão e o E que eu. qual é e o que você falaria? Pra qual versão e o que você falaria? Olha, eu acho que eu falaria pra minha versão
que fugiu de casa aos 18 anos. Eu falaria para ela que nada seria em vão. Uau, é isso. Maurício Sanches. Se você pudesse voltar na sua história. Né, não combinamos isso, Fran. Você não pode fazer isso comigo. Isso aí não tem graça, Fran. Não tem graça. Não achei engraçado, não. Achei muito profundo, mas não achei Muito engraçado. profundo, profundo. E Pro- você que tá aí, faça essa reflexão. Se você voltasse no tempo, pra qual versão você daria um recado? Pra qual versão você daria um recado e qual é o recado? Foi em 2001, quando eu perdi tudo que eu tinha e fui morar na rua, né? Perdi tudo que eu tinha. Eu ia dar um recado pra ele o seguinte: eu ia voltar lá e falar assim: não sofra, não. Aguenta firme, que isso aí é uma transformação pra sua vida. Eu falaria isso. E se eu me encontrasse comigo e ouvisse isso, talvez eu passasse com menos dor tudo que eu passei. Mas era essa pessoa que eu queria ter encontrado. Entendeu? Vocês sabem que eu acredito que nós somos muitos dentro de nós. Muitos, muitos, muitos. E que em muitos momentos, as nossas versões futuras, elas viajam no tempo e nos salvam de alguma forma. Então você pode ter certeza, Gabi, que essa Gabi de hoje já foi lá nessa menina de 18 anos muitas vezes. Você já foi lá em 2004 muitas vezes. E muitas vezes vocês se tiraram desse lugar mesmo. Porque o colapso é o portal. Toda vez que a vida se apresenta como colapso, é um portal de abertura para esse renascer, para esse novo, que foi muito do que a gente falou aqui. E caminhando aqui discorrendo aqui para a gente finalizar, a pergunta é: qual é o recado, Gabi? Qual é o recado, Maurício, que você vai dar para quem está em casa? Para quem está aí esperando uma mensagem, algo que seja esse ponto da virada? O que você diria para essa pessoa, Gabi? Eu começo? Começa. O que eu posso te dizer é que, de fato, nada é em vão. Tudo que acontece com a gente está a serviço daquilo que a gente precisa viver, daquilo que a gente precisa ver, para que a gente construa aquilo que a gente vai ser. Então, independente do que esteja acontecendo aí, passa, baixa a cabeça, faz o que precisa fazer, não reclama, não murmura, paga o preço, levanta daí e segue em frente, porque não vai ser em vão. Eu falei que ia ser forte, né? Maurício, qual é o recado que você dá para quem está em casa? Eu vou dar um recado para uma pessoa que eu tô mentorando, ajudando muito ela, sabe? E entre várias pessoas que eu tenho orientado hoje. E um recado que eu dou para você que está em casa é algo que aconteceu comigo, desacelera. Desacelera. Você é o agente transformador da tua vida e a mudança está dentro de você e você não está conseguindo enxergar. Pare, desacelere. O que tiver que perder, perca. O preço que tiver que pagar, pague. Mas essa transformação, você tem que se encontrar com você. Então, eu vejo as pessoas aceleradas hoje querendo resolver. Calma. Com calma, com tempo. É dentro de você que está esse mentor que vai mudar a tua vida. Uau! O que falar depois desses dois convidados incríveis? A frase final que eu finalizo aqui o nosso episódio é: seja você, porque ser você dá certo. É isso, um abraço e até o próximo.